Eu sou a Yara Ribeiro, consultora em gestão e desenvolvimento humano aqui do Hotel Terras Altas. Márcia Costa, sou sócia da Yara na empresa de desenvolvimento e gestão de pessoas. Eu sou o Heitor Henrique de Carvalho Pinto, advogado e responsável pelo departamento jurídico do Hotel Terras Altas. Nós aqui hoje vamos conversar um pouco sobre compliance. O que é o compliance? Para que ele serve? Os mitos e verdades, não é, doutor Heitor? Exatamente. Como que nós estamos desenvolvendo o compliance agora para 2025 aqui no Hotel Terras Altas? Como que nós vamos fazer esse trabalho? Gostaria de perguntar primeiramente para o doutor Heitor o lado jurídico do compliance, que eu digo que seria a parte burocrática, porém necessária, para que a gente possa conviver e trabalhar da forma mais harmoniosa possível aqui dentro do hotel. Porque o compliance, ele também previne processos, não é? O compliance, ele de fato é exatamente isso. É estar em conformidade com as normas, com as leis, com absolutamente tudo aquilo, de maneira externa, ou seja, as leis, né, que vigoram no país, como também as normas, né, que nós vamos implantar dentro da empresa, né, que a gente chama, por exemplo, de regimento interno, políticas internas, Sim. Enfim. São inúmeros nomes que nós vamos dar para cada regimento, para cada norma que é implantada em uma empresa. Cada uma tem a sua função. Então, compliance não é apenas isso. Nós precisamos lembrar. Não é apenas criar, positivar normas. Envolve muito comportamento das coisas e muita manutenção disso. Porque criar as normas não é uma matéria fácil, obviamente. Cada empresa tem as suas políticas, tem a sua gestão. Então, nós temos que fazer isso de maneira específica para aquela empresa. Não existe um Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo, para a gente aplicar para todas as empresas, né? Verdade. Cada segmento ele vai ter as suas peculiaridades que nós temos que observar com relação a legislações, principalmente. Sim. E a gente também tem que tomar sempre o grande cuidado, né, de que as normas, né, que são internalizadas dentro de cada empresa, elas devem ser aplicadas tanto para fornecedores, como para colaboradores em geral, para empregados, enfim, e também para a alta gestão, para a alta cúpula da empresa. Isso é muito importante a gente considerar, pelo menos inicialmente, com relação ao compliance. Eu vejo que o maior desafio do compliance hoje é o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o treinamento. Então, ter um manual da empresa, ter todo esse compliance para não ser seguido, não faz sentido. Não faz sentido. E como eu faço ele acontecer quando eu treino e desenvolvo a minha equipe? E eu observo ao longo aí da minha carreira que dentro do compliance eu preciso trabalhar mais ainda a parte comportamental do que técnica, porque eu preciso despertar a consciência neles da importância do compliance e o quanto é bom ter aquelas regras e procedimentos para o bem-estar de todos os envolvidos, inclusive os fornecedores, né? Todo esse stockholders ao nosso redor, não é verdade, doutor Heitor? Exatamente. Tem uma questão muito interessante que, às vezes, o compliance ele não tem uma visão muito vista, por exemplo, pelos colaboradores. Às vezes, os colaboradores, em algumas empresas, eles vão pensar que o compliance ele é um fardo, né, a ser cumprido. Sim. É muita regra, muita coisa. Só que tem a preocupação, efetivamente, desse departamento, que nós fazemos parte aqui no Hotel Terras Altas, é de manter absolutamente tudo em conformidade. Então, desde, por exemplo, um contrato externo que é firmado com uma determinada empresa, um fornecedor, como também as normas internas que são aplicáveis aos nossos colaboradores, aos nossos hóspedes. Então, a gente se preocupa com isso a todo momento. Eu acredito que os líderes bem treinados dentro disso, do compliance, eles ficam muito mais flexíveis e conscientes para orientar o time, uma vez que o líder é que está de mão dada com eles, né? A gente tem falado muito isso, né, Márcia? Sim. É sempre de cima para baixo, como o próprio doutor Heitor falou. Sim. Tem um ponto importante, Yara e doutor, que eu achei pertinente comentar diante da fala da Yara e diante também do que o doutor está nos colocando aqui, e quando você começa essa questão do treinamento, né, do líder de cima, né, para a nossa base, dessa forma se formam multiplicadores. Né? Então, além, né, os guardiões, como, né, a Yara mencionou, são multiplicadores de fazer o que é certo, visando o que? O bem-estar da equipe inteira, Sim. bem como na atração dos clientes, porque o cliente, quando chega aqui, ele sente uma atmosfera diferente. Poxa, tem alguma coisa diferente aqui.
E ele sente isso porque a equipe está sendo bem treinada. A equipe está sendo orientada. E aí a orientação realmente vem, né, nessa escada, né, por assim dizer, para que tudo orne, né, na melhor maneira possível. A padronização de condutas, ela é um ponto que se destaca no compliance. Padronizar condutas tem um porquê. Quando você não padroniza, ou seja, quando você não tem regras, cada um faz aquilo que acha que é o correto. Mas quando a empresa ela já direciona esses padrões, isso facilita muito para o empregado. Com certeza. Porque ele até pode, né, cometer algum equívoco, Sim. como todos nós podemos errar. Isso é normal, é oriundo do ser humano. É. O comportamento humano é isso. Sim. Mas a empresa que tem o compliance, hoje, ela se destaca no mercado. Porque o compliance hoje, ele ganhou uma força desde 2013, obviamente, com alguns escândalos aí envolvendo corrupções e etc. no Sim, Brasil. foi onde se fortaleceu bastante. Fortaleceu. O compliance já existia, teve um destaque a partir de 2013, né, já existia, mas ele ganha cada vez mais relevância porque as empresas elas não querem, né, ficar por trás disso, elas querem ficar para trás, né? Sim. Elas querem realmente se adequar com relação a normas, elas querem ter isso, porque hoje, quando você vai contratar, por exemplo, um fornecedor, tem fornecedor que ele só faz negócio com você se você tem essas práticas não apenas positivadas, né, incorporadas na empresa, mas se isso está realmente na cultura, no DNA da empresa. E isso é percebido, obviamente, a qualquer formulário, uma entrevista, entrando na empresa, andando, né, você percebe que a empresa tem um compliance, que tem padrões, que tem regras, que tem gestão. Isso só vai trazer um ganho para todos, né? Porque fica todos ficam falando a mesma linguagem. Exatamente. E a questão do padrão é interessante porque a gente sempre busca padrões, né? Isso é uma coisa olhando da própria sociedade mesmo. Quando você pega para ver, por exemplo, se a gente for pegar para considerar o treinamento que é feito, por exemplo, os treinamentos que vocês ministram, eles são muito importantes, porque eles são um dos pilares do compliance. Você treinar as pessoas, ou seja, quando você treina, você está dando padrões para aquela pessoa, olha, nessas situações vamos fazer isso, nessas circunstâncias é assim que devemos agir, porque não agir de outra forma. Sim. E você treinar essas pessoas, ou seja, você capacitar através de educação, obviamente, todos os colaboradores, porque isso só vai agregar cada vez mais a essa cultura organizacional do compliance. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau, doutor Heitor. Porque o compliance, ele vem para ficar, ou eu me adapto, ou eu não me adapto. Eu sempre falo, a empresa pode ter 300 funcionários. Como que a empresa vai se adaptar a 300? São os 300 que vão se adaptar à empresa. E eu falo muito isso nos meus treinamentos. Quando a empresa te contrata, ela não te engana. Ela te fala o teu horário de trabalho, ela fala quanto você vai receber, ela te fala quais são as regras, o que pode, o que não pode na integração, no manual, no compliance como um todo, certo? Seu primeiro dia de trabalho, uau, você começa a trabalhar. Não é assim? Então eu sempre falo para eles no treinamento que é tudo sobre mim. Não é sobre a empresa, não é nada sobre o outro. É como eu vejo, né, os procedimentos da empresa que estão ali por algum motivo, senão a empresa não gastaria energia de desenvolver todo um compliance, porque isso vai muita energia para desenvolver, muita energia para aplicar. É ou não é verdade, doutor? Não é feito do nada, é muito estudo ali para montar. E o compliance ele tem uma coisa que é muito bacana, quem é apaixonado por isso, como eu, sabe disso e vive isso diariamente. Sim. O compliance ele é um tema que ele não se esgota. Você não implanta o programa de compliance e diz, olha, pronto, agora está feito. Ele está sempre em construção. Ele está sempre em construção. E um dos motivos é porque, a sociedade está em construção. E aqui dentro, né, da empresa existe uma mini sociedade. Sim. Então, pessoas que têm origens diferentes, orientações diferentes, educações diferentes, culturas, né, N coisas. Então, são pessoas diferentes, assim como tem na sociedade, então por isso que a gente chama de mini sociedade. E por isso que regulamentos internos, eles são de extrema importância. O direito, ele tem, obviamente, valores sociais. A paz é um valor social. Muito. Então, quanto custa a paz? A paz. Então, o direito ele sempre vai se preocupar com valores sociais. Aliás, se não existirem esses valores, a gente não consegue conviver em sociedade. Então, existem normas que são valores sociais que não dá para a gente abrir mão. A paz é uma delas, a justiça é outra. Então, a gente precisa ter esses valores muito bem
explicados, não apenas nas leis lá fora, mas também aqui dentro, né, do hotel. Sim. Uma coisa que você me lembrou, quando nós contratamos, é muito importante nós observar os valores da pessoa, né? Quando você contrata uma pessoa que não sabe nem quem ela é, o que ela quer, o que ela está fazendo aqui na empresa, tanto fez para ela compliance ou não. Quando eu faço isso muito nos meus treinamentos, de o que eu estou fazendo aqui. Porque essa empresa a qual estou trabalhando, seja ela qual for, ela sempre é uma ponte para ajudar a construir os seus sonhos. Porque todos trabalham, porque precisam trabalhar, porque têm suas metas e sonhos na vida. Então, essa ponte hoje, Terras Altas, que tem as regras para que você atravesse essa ponte bem, para que tudo dê certo e você consiga realizar as suas metas, tem que estar em harmonia com você. Que o compliance ele não se resume à positivação, aqueles instrumentos que a gente elabora e vai criando através de longos estudos e treinamentos, enfim, e muito estudo, inclusive, do negócio, da empresa, do ramo de atividade, né? Quem é o público que efetivamente a gente vai atingir. Eu tenho aqui um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo, que é... Pode passar esse recadinho, pessoal, presta atenção no doutor Heitor, que é especialista em compliance. Aqui no Hotel Terras Altas, nós temos, lá no site www.hotelterrasaltas.com.br, nós temos inúmeros documentos que estão disponibilizados lá para que o público geral acesse esses documentos. Então, o colaborador ele pode assistir, ele pode atender e verificar esses documentos. O nosso fornecedor ele também consegue fazer isso. Enfim, qualquer pessoa terceira pode acessar isso. Sim. E dentre todos os documentos, regimento interno, código de ética, enfim, N políticas, existe um documento específico que é muito bacana, para vocês verem tamanho a nossa especificidade, o porquê que o compliance ele tem que ser aplicado para cada empresa. Existe um dos nossos regulamentos que é o cuidado ao pet friendly. É lindo. Né? Com os nossos com os animaizinhos que vêm nos visitar. Sim. Então isso é muito importante. Foi pensado com muita discussão. Uma riqueza de detalhes. Exatamente. Uma riqueza de detalhes. Bom, foi um papo muito interessante. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. Yara, também. Quanta riqueza de detalhes vocês nos trouxeram aqui. E é mais um motivo para que a gente se apaixone ainda mais pelo Terras Altas. Então, você que está nos assistindo, sigam as orientações que foram dadas aqui. Desejamos que vocês possam vir visitar o Terras Altas, aproveitar e desfrutar e perceber em cada detalhe tudo que está sendo aplicado com relação ao compliance. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, doutor. Estou aqui sempre à disposição. E um abraço pessoal de casa, enfim. É isso aí, pessoal. Venham conhecer o Hotel Terras Altas. Com certeza. O Hotel do Sim. Terras Altas Resort and Convention Center, localizado em Itapecerica da Serra, em meio a 240 mil metros quadrados de Mata Atlântica, o Terras Altas conta com 4 complexos para eventos, 140 apartamentos, lazer completo, gastronomia internacional, diária 30 horas e day use. Outro diferencial é o Terras Altas Estúdio. Terras Altas, eventos e lazer em conexão com a natureza.